Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Semana passada nós concluímos os estudos de magia com os seres elementares, né? Ou a magia negra, a magia vermelha, né? Inclusive com os seres elementares da natureza, né? Que a gente lembra que são os gnomos, silfos, ondinos, salamandra, né? Hoje nós vamos entrar no sétimo plano do reino nominal, que é o último plano, né? Depois nós vamos entrar que é o sétimo corpo, né? Depois vamos entrar no oitavo corpo, nono corpo, espírito, certo? Aí concluímos o curso, tá certo? Então diz o seguinte, essa aula: nos planos sutis de energia que compõem o universo, o sétimo plano representa o ápice da experiência humana dentro da espiral evolutiva. É o ponto onde a consciência desperta para a razão e começa a compreender as leis que regem a vida, não mais apenas as experimentando, mas estudando-as e aplicando-as. Na marcha evolutiva, essa energia é conhecida como cinética, a primeira manifestação concreta do movimento universal. Ela constitui o Satyaloka, o primeiro loka, a origem do impulso criador, que ao desdobrar-se deu forma aos planos da natureza, unindo-se aos éteres e à energia cósmica. Na senda evolutiva, essa mesma força se eleva e se refina, tornando-se o sétimo grau, também chamado de plano maparanirvânico, o plano da ciência e da consciência universal. Ele é o campo onde a alma, já revestida da razão e do discernimento, começa a compreender o seu papel como co-criadora, participante ativa da harmonia divina. Esse plano contém 3 subdivisões: o subplano primitivo, onde o homem ainda sob o domínio dos instintos; o médio, em que a inteligência começa a despertar; e o superior, onde a sabedoria e a intuição se unem à vontade consciente do espírito. Além de conter em si todas as essências dos éteres e da energia cósmica, o sétimo plano vibra predominantemente com a energia cinética, aquela mesma que o espírito utilizou para a formação do chakra umbilical da alma e do corpo físico. Por esse centro, a alma mantém constante ligação com a corrente de vida universal, recebendo dela o sopro vital que anima, sustenta e renova a matéria. Quando o homem surge no primeiro subplano desse reino, suas energias ainda se encontram em estado primitivo. A alma começa sua jornada no campo da experiência sensorial, aprendendo através dos impulsos do espírito para atender à necessidade dos órgãos. Essas impressões, nascidas dos instintos, movimentam-se pelo chakra umbilical, onde se processa as sensações dos prazeres da vida terrena. Dali, reflete-se no chakra coronário, gravando na mente a intensidade de cada sensação, como um registro vibratório que o homem utiliza mais tarde para compreender o valor das emoções, o peso dos desejos e a necessidade da harmonia interior. Assim, o homem inicia no sétimo plano sua jornada de aprendizado. Primeiro, dominado pelos sentidos; depois, aprendendo a dominar-se; e, por fim, transcendendo-os quando compreende que a verdadeira ciência é o conhecimento de si mesmo e da sua origem divina. No subplano médio do reino nominal, a consciência humana já se encontra
parcialmente liberta do domínio absoluto dos instintos, o homem começa a perceber que há uma inteligência regendo a vida e que os seus atos produzem efeitos que retornam a ele como aprendizado. Nesse estágio, a alma desperta para o discernimento. A razão começa a iluminar o campo das emoções e o homem passa a distinguir o bem do mal, o justo do injusto, o útil do inútil. A experiência do sofrimento, antes vista como castigo, torna-se agora uma lição e guia. A energia cinética, antes apenas instintiva, transforma-se em força consciente de movimento, um impulso de crescer, aprender e buscar a verdade. O chakra umbilical, que antes registrava apenas as sensações do corpo, começa a sintonizar-se com o plexo cardíaco, fazendo o homem sentir não apenas os prazeres da matéria, mas também as vibrações do amor, da compaixão e do altruísmo. É nesse ponto que nasce o sentimento de fraternidade, o reconhecimento de que todos os seres compartilham da mesma centelha divina. No subplano médio, o homem constrói civilizações, desenvolve ciências e artes, aperfeiçoa a linguagem e começa a compreender as leis da natureza. Mas sua ciência ainda é parcial, porque observa os efeitos sem conhecer plenamente as causas. Ainda busca fora o que está dentro, ainda se perde em seus próprios raciocínios, acreditando que a razão é o fim, quando ela é apenas o instrumento. À medida que progride, suas vibrações se elevam e ele se aproxima do subplano superior, onde a ciência e a espiritualidade se fundem em perfeita harmonia. Nesse nível, a mente humana se abre à inspiração divina e o homem reconhece que toda lei física é expressão de uma lei espiritual. O conhecimento deixa de ser apenas intelectual e torna-se sabedoria viva, iluminada pelo amor e pelo entendimento da unidade universal. No subplano superior, o homem já não busca dominar a natureza, mas integrar-se a ela. O chakra coronário, plenamente ativo, torna-se o canal de comunicação direta com os planos superiores da consciência. O ser compreende que a energia que move o universo é a mesma que pulsa em seu interior e que o verdadeiro poder não está em transformar o mundo exterior, mas em transformar-se a si mesmo. O homem agora, elevado, é fruto maduro da espiral evolutiva. A energia cinética que o animava com um impulso de vida torna-se luz de sabedoria. Ele se converte em cooperador consciente da criação, agente da harmonia cósmica, transmissor do amor divino. Nesse ponto, o ciclo hominal se completa e o espírito prepara-se para ascender aos planos supra-humanos, onde a consciência se expande para além da forma e do tempo, participando da obra eterna do Criador. Está aí, meus irmãos, eu vou chamar de meus colegas, né? Esse é esse plano, né? O plano maparanirvânico, ou o plano da ciência, né? Ou o plano crístico, onde existe a energia crística, né? Que todos nós nos banhamos, banhamos, vírgula, nós somos parte integrantes dessa energia, né? Então ele está explicando, né, que desde o reino mineral é explicado, né? Diz que nos planos sutis de energia que compõem o universo, o sétimo plano representa o ápice da experiência humana dentro da espiral evolutiva. É o ponto onde a consciência desperta para a razão e começa a compreender as leis que regem a vida, não mais apenas as experimentando, mas estudando-as e aplicando-as.
Então, ele está se referindo que os locas, né? Que aqui as energias, os locas, né? Ele está falando já da energia, né? Subindo, né? Em ascensão, em evolução. Ele agora vai dizer assim, olha, na marcha involutiva, que é o que nós, né, vamos ver aqui a criação do universo, essa é a energia cinética, conhecida como cinética, é a primeira manifestação concreta do movimento universal. Ela constitui o Satyaloka, o primeiro loka, a origem do impulso criador, que ao desdobrar-se deu forma aos planos da natureza, unindo-se aos éteres e à energia cósmica. Então nós vamos ver aqui, tá certo? Os lokas, né? Eu vou colocar aqui os lokas para a gente ver essa expansão, né? Aqui. Eu vou aumentar ele aqui um pouquinho, viu? Mas a gente aqui, beleza, assim, né? Então a gente está vendo aqui, né? Que Deus criou no seu movimento de rotação, ele criou a esfera rarefeita, que é essa aqui. Esse movimento, essa esfera rarefeita é de energia absoluta, que é Deus, tá certo? Agora, o movimento da energia cinética, da esfera rarefeita, criou a energia cinética, que é esta aqui, ó, tá vendo? Que é a energia do movimento, né? Chamam de energia negativa, mas é relativo, né? Porque, vejam bem, toda energia criada é inferior à criadora, né? Ela é negativa em relação à criadora, percebe? Toda energia criada é negativa em relação à criadora. É o polo negativo e a criadora é o polo positivo, tá certo? Tá bem assim? Então veja bem, como aqui é energia absoluta, não tem ninguém acima dela. Então ela criou com o seu movimento a energia cinética, que é negativa porque ela é positiva. Então a energia é negativa, tá certo? Negativa em relação a Deus, né? Como tudo, né? Que é a criação dele, tudo é relativo. Agora vejam bem como é a coisa. Essa energia é negativa em relação a Deus. Ela criou a energia cósmica. Bom, toda energia criada é negativa em relação à criadora. Então, em relação à energia cósmica, a energia cinética é positiva. Em relação a Deus, a energia cinética é negativa, porque foi criada. Então, o que é que a gente deduz? Que como a energia cósmica criou o prana é negativo em relação à cósmica. A cósmica é positiva em relação ao prana, mas é negativa em relação à cinética, que é negativa em relação a Deus. E aí vai. Estão entendendo assim? Então, foram criados todos esses éteres, né, que a gente já viu, toda energia criada é inferior à criadora e retorna para ela. Então, toda energia criada é negativa e vai voltar para seu polo positivo, no caso. Tá certo? Compreendem assim? Tá? Então, veja bem. A energia na marcha involutiva descendo, né? A energia cinética é conhecida como na marcha, essa energia é conhecida como cinética, a primeira manifestação concreta do movimento universal, o movimento da esfera rarefeita, né? Que a gente viu aqui, né? O movimento da esfera rarefeita, ela é a primeira manifestação do universo, tá certo? E a gente vai mais além, né? Eu vou mostrar, paralelo a isso, eu vou mostrar a planificação divina, né? Eu acho que é. Aqui é a planificação divina. Aqui, ó. Planificação divina. Origem, natureza e mecanismo do universo.
o absoluto, que é o caos, né? Ele vibrou, tal, Deus deu a vida a ele, né? Formando a esfera rarefeita, né? A esfera rarefeita, no seu movimento, deu origem às energias dos locas. Qual foi a primeira energia na escala involutiva? Quer dizer, descendo, né? Está aqui o involutivo, né? Descendo, tá certo? Então, o que é que acontece? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque ela sai da forma, né? Então, veja bem, nós estamos estudando na involução, quer dizer, ela é a primeira criada pela esfera rarefeita, que é o movimento de Deus, tá certo? Mas na escala evolutiva, ela é a sétima, tá certo? Olha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Aqui, descendo, ela foi a primeira, a segunda foi cósmica, prana, teja, que a gente viu cá, olha, cinética, cósmica, prana, teja, vayu, prithiviapas, não foi? Ô Jesusinho, Cristinho, por que que está aparecendo esse cidadão? Não era para aparecer isso não, né? Mas, deixa lá. Quer ficar assim, fica. Tá certo? É o programa aí que a gente grava. Certo? Então, o primeiro loca, a gente já viu os locas, não foi? Foi o 20. Deixa eu botar aqui. De novo ele, né? Não, agora foi que levou. E agora eu não me lembro onde estava essa página. Eu não me lembro. Foi 240. Desculpem aí pelo que eu estou fazendo aqui de errado, viu? Eu estou perdoe, né? Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Parece que é 247. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Já estudamos isso, Maria Vermelha, né? Salamandra, não sei o quê, sétimo plano. Agora temos aí, né? 252 da parte. Então, aí o que que ele diz? Aí nós vamos ver os locais, né? Porque ele é o primeiro, a gente já viu na planificação divina, né? A gente viu aqui na planificação divina, cinética, cósmica, prana, tejas, vayu, prithiviapas, né? Ele corresponde também. Ô Jesus, opa aí, que história é essa, rapaz? Agora, ai, 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 ai. Eu vou botar aqui, parece que é 26 agora, no aqui. É porque eu botei no outro, né? Olha. Cinética, cósmica, prana, tejas, vayu, prithvi e apas. A planificação divina não é assim? Na involução? Certo? Cinética, ou crística, né? Energia crística ali. Cósmica, prana, tejas, vayu, prithvi e apas. Tá beleza assim? Então veja bem. Na marcha involutiva ela é a primeira, cinética, é cósmica, né? Cósmica, aí vem prana, tejas, vayu, prithvi, apas, assim, né? Ela descendo. Agora, quando ela está evoluindo, né, essa mesma força, porque energia é força, né, é lei. Quando a gente chama de energia, é a mesma coisa que a gente está chamando uma das forças do universo e uma das leis do universo, tá certo? Leis criadoras, tá certo? Então, aí, na senda evolutiva, essa mesma força se eleva e se refina, tornando o sétimo grau, tá vendo? Na escala evolutiva, que ela começa do primeiro plano, né? A gente está mostrando aqui. Desculpem aí, mas é que eu gosto de ficar mostrando para não ficar, a gente não ficar esquecendo, né? Aqui, tá certo? Então, ela na escala evolutiva ela é sétima, não é assim?
Então vem apas, prithvi, vayu, tejas, prana, cósmica e cinética. Na evolução, né? Olha, cinética, cósmica, prana, tejas, vayu. Tá? E cada um, a cor do éter, prana é preto, aqui é o tejas, aqui é o vayu, aqui é o prithvi e o branco é o apas. Tá certo? Então, nessa escala aí, né? Ele evoluindo. Ele é o campo onde a alma já é revestida, já isso na evolução. Ele está estudando o sétimo plano. Então ele ia dizer que a alma, nesse sétimo plano, já está com a razão e o discernimento despertados, né? Então, nós almas agora começamos a compreender o nosso papel como almas no universo, desde o reino mineral, como co-criadora, participante ativa da harmonia divina. Nós, né, desde o plano mineral inferior, que a gente vem sempre, né, dando oportunidade à matéria grosseira de evoluir, de se descondensando, acelerando a velocidade vibracional. Nesse plano contém 3 subdivisões, como todos os outros, né? Quer dizer, é o primitivo e inferior, o médio e o superior. Então, nesse primitivo, onde o ser humano, né, aí é o corpo físico, não é a alma, atua sob o domínio dos instintos. Esses instintos grosseiros existem na matéria, na nossa matéria, tá certo? Não nos centros de força, veja bem, não nos centros de força, na matéria, tá certo? O médio, esse é o primitivo inferior. O médio, quando a gente chega nessa vibração, então, em que a inteligência começa a ser despertada. Veja que não é a gente vai adquirindo inteligência, a gente vai despertando essa inteligência que ela está condensada como matéria, formando o nosso corpo físico. Tá certo assim? A inteligência, ela é divina, mas ela baixou a vibração até se condensar como matéria. E nas encarnações ela vai se descondensando e despertando como inteligência, né? Aí começa a despertar, tá certo? E o superior, onde a sabedoria e a intuição, que é uma manifestação do espírito, direto para a alma. A gente já estudou a intuição, veja bem, vou relembrar só. A intuição é o espírito que está mandando para o corpo físico através da alma, tá certo? O espírito está mandando para o corpo físico através da alma. Então, vamos ver aqui. O espírito está mandando para o corpo físico através da alma, certo? Aqui. O espírito aqui, tá vendo? Espírito, ele está enviando a intuição através da gente, de nós, almas, para o corpo físico. Agora o detalhe, veja bem a intuição, como é importante que a gente entenda o que é intuição. Ela vem através do nosso plexo cardíaco, tá vendo? Vem para o plexo, que desperta no plexo cardíaco da alma, e a alma encaminha para o plexo cardíaco do corpo físico, onde desperta a vontade. A gente aí, quando chega aí essa informação, a gente tem que pegar ela, simplesmente ela. Porque se a gente gerar pensamentos, a gente pegou essa intuição, trouxe do coração para a mente. Como a mente está impregnada na terceira dimensão, né, nas energias da baixa vibração, envolvidas nos sistemas que colocaram aí para a gente viver, então você já maculou a intuição pura que o Espírito mandou e já se perdeu com a inteligência material do centro de força, que está a mente, que está envolvida
na energia, né, dos sistemas. Estão entendendo assim? Porque a intuição é importante. Chegou, nem discuta, faça, fale. Tá certo? Porque se você for dizer, "Ih, chegou aquela intuição, eu acho que ele está mandando eu fazer assim, o assado, já era, porque ela já se perdeu no emaranhado da mente da terceira dimensão, impregnado dessas formas que aí estão. Tá entendendo? Percebe assim? Então diz assim, está despertar no plano social, onde a sabedoria, né, e a intuição se unem ao coração, tá? Vontade. Consciente do espírito, intuição, coração, vontade. Estão percebendo? Não, quando receber a intuição, não vai analisar, não. Faça ou não faça, né? Porque se quiser analisar, já era. Já se perdeu, né? Chegou, pá, bateu. Fulano tá fazendo, é isso. Na hora, é isso. Pronto. Não quero nem saber. Será que é? Se eu disser que é e não for, eu estou frito, não sei o que. Não, nada disso. Faça. Tem que usar, né? Ousar, né? Porque usar é praticar, é fazer, né? Por esse centro, a alma mantém constante ligação com a corrente de onda de vida que é o umbilical, né? Recebendo dela o sopro da vida, né? Que é a energia vital ou cinética, né? A energia cinética é a energia do movimento, né? Quem anima criou o chakra umbilical e anima, sustenta e renova a matéria. Quando o homem surge no primeiro subplano desse reino, suas energias se encontram em estado primitivo e inferior. A alma começa a sua jornada no campo da experiência sensorial. Isso que ela vem desde o mineral inferior. Quando ela entra no mineral inferior, ela começou do zero, né? Ali, a matéria densa, né? Que é os átomos, né? Na forma mais densa, né? Que constitui, né? Os minerais, certo? Aí depois ela vem, né? Quando ela se aperfeiçoa no reino mineral, ela entra no reino vegetal inferior, grosseiro inferior, porque ela sempre entra na mais baixa vibração daquele plano, ou daquele reino. Estão entendendo assim? Então, aprende através dos impulsos do espírito para atender às necessidades do órgão físico. Quando o homem surge no primeiro subplano do reino nominal, suas energias ainda se encontram em estado primitivo. A alma começa a sua jornada no reino nominal, no campo da experiência sensorial. Ela começa tudo, ela entrou num campo onde ela não conhece nada. Ela vai despertando seus sentimentos, seu conhecimento que estão latentes, ela vai despertando nessa nova vibração. Aí quando ela desperta, passa a ser a verdade dela, ela aumentou a vibração e se aproximou de Deus, né? Aprendendo através dos impulsos, né? Quer dizer, da vibração, da velocidade vibracional, do espírito, que ela vai, né? Que o espírito encaminha, quando a matéria necessita de alguma coisa, o espírito já se antecipou, sabe disso, e manda essa vibração para ela, a alma. Quando ela analisa, ela desperta. Essa vibração que estava nela latente passa a se movimentar. Então ela adquiriu a consciência disso, certo? E então aí daí ela encaminha para o corpo físico, né? Tá certo? Então, por isto é que a alma só evolui quando está no corpo físico. Porque no corpo, o espírito sempre está encaminhando as energias para atender às necessidades do corpo físico. E nisso, quando ele manda para o corpo físico, ele manda através de nós, almas, e a gente aí aprende com isso, ou desperta. Estão entendendo? Se não tem o corpo físico, o espírito não vai mandar. Aí, né?
Olha, essas impressões, nascidas dos instintos do corpo físico, né? Movimentam-se pelo chakra umbilical, onde se processam as sensações e prazeres da vida terrena. Então, é no chakra umbilical que as sensações e prazeres se tornam reais, que a gente passa a sentir. A gente só sente essas sensações quando passa pelo chakra umbilical. Se não passar, a gente não sabe, não sente. Tá certo? Então, do chakra, né, reflete o chakra umbilical, ele tem ligação com o coronário. Tá certo? Quem não tem, né? Quem é que não tem ligação com o coronário? Né? Todos têm, né? Aí, essa sensação se grava na mente da gente, ou na energia, né? Única, né? Gravando na mente a intensidade de cada sensação, como um registro vibratório, tá vendo? A sensação vem em vibrações, por isso que faz parte da vibração única. Porque o coronário, o que é que o coronário faz com os pensamentos que chegam? Mandam para a mente, né? Não é assim? Ele manda para a mente, né? Gravando na mente a intensidade do registro vibratório que o homem utiliza mais tarde para compreender o valor das emoções. Porque está na vibração única, né? Mas ele ainda não tem consciência, ele ainda não tem conhecimento dessa consciência. Mais tarde ele vai tomando conhecimento do que ele já é, da consciência dele, tá certo? Aí ele diz assim, ó, assim o homem inicia o sétimo plano, a sua jornada de aprendizado, né? No primitivo inferior, ele é dominado pelos sentidos. Depois, os instintos e necessidades é que comanda ele, né? E os sentidos dele pelo olfato, tato, essas coisas, né? Ele sente, né? Aí depois, quando ele evolui, né? Mais que penetra no outro plano, no médio, depois aprendendo a dominar-se, e de energia transcende-se quando compreende que a verdadeira ciência é o conhecimento, tá vendo? Conhecimento da consciência, conhecimento da ciência, né? A gente tem que ter esse conhecimento, ou de si mesmo, porque a consciência somos nós. O que é a consciência? É a vibração única. Quem é a vibração única? Nós mesmos, tá certo? E aí a gente vai compreendendo que a nossa origem é divina. Nós somos deuses em estado relativo. Isso vem com esse desenvolvimento, né? Hoje a gente pode perceber as pessoas, né, que já estão com a mente mais, né, aberta, assim, ou sente força, assim, aprende como, né, já entende isto, certo? Já entende que o universo, nós somos esse universo, assim como a alma vai despertando, né? Ela vai aprendendo, ela vai despertando o conhecimento dela, né? Assim também somos nós. Nós somos Deus, temos tudo o que tem em Deus, nós temos está em nosso centro de força. Então, na medida em que nós vamos passando por experiência no corpo físico, vai despertando em nós, ou seja, aquele conhecimento que somos nós, que está em estado latente, ele desperta. Então nós já passamos, já temos esta consciência, tá certo? Então a gente não aprende nada, a gente desperta tudo o que está dentro de nós, que é tudo que está em Deus, né? Mas nós estamos em estado relativo. Quanto maior for a densidade do centro de força, maior é a relatividade, ou seja, mais distante da vibração de Deus nós estamos. As encarnações fazem com que a gente aumente a velocidade vibracional desses centros de força, que aumentando a velocidade vibracional diminui a densidade deles e nós nos aproximamos da vibração absoluta de Deus. Esse é
a nossa evolução, é o caminho da evolução, certo? A gente perde muito tempo discutindo, fulano disse isso, eu vi notícia tal. Não tem nada a ver, porque não desperta na gente nada, não tem nada para despertar dentro da gente. O que a gente tem que buscar é selecionar o que nós estamos vendo, aquilo que vai despertar em nós aquele conhecimento, aquela vibração. O conhecimento é a vibração. Se alguém, alguma alma mais iluminada, colocou alguma coisa importante, interessante, que a gente já sente que a gente pode utilizar isso para despertar em nós, né? Esse é o caminho. Não ficar, né, vagando por aí, navegando, né, por aí, tá certo? Então é assim, né? Então diz assim, neste estágio a alma desperta para o discernimento. A razão começa a iluminar a razão, tá vendo? A razão, a iluminar o campo das emoções. A gente já vai vendo o que são as emoções, que são energias que estão se manifestando em nós, tá certo? E o homem passa a distinguir o bem do mal, o discernimento, né? A gente já faz, né, o discernimento, a gente já faz, já sabe distinguir o bem do mal. Então é aquilo que eu disse. Quando a gente já está com esse discernimento, né, pode ser o mínimo possível de manifestação, a gente já vai vendo que ler besteira não leva a nada, discutir besteira não leva a nada. Discutir bens materiais, discutir leis materiais, leva a quê? Se as leis materiais fossem feitas de acordo, né, com as leis espirituais, valia a pena a gente discutir, a gente teria que discutir as leis materiais, porque estaríamos discutindo as leis espirituais para despertamento. Mas como as leis materiais estão muito, muito longe das leis espirituais, por que discutir política? Por que discutir religião? Por que discutir sistema econômico? Por que discutir sistema financeiro? Porque se nada disso existe no plano astral, se nada disso existe em nós almas, né? A gente está impregnando a nossa mente e se envolvendo cada vez mais, mergulhando cada vez mais nessas vibrações inúteis. Percebem? Então a gente agora com essa razão e com esse discernimento, a gente vai ver que aquilo que nós estamos passando não é um castigo. Esse sofrimento não é castigo de Deus, Deus não castiga ninguém. Nós nos autocastigamos. Quando a gente cria uma causa grosseira, é passar pelo efeito grosseiro. Se eu castigo alguém, eu vou ser castigado, né? Então, se eu faço um mal a alguém, né, eu recebo esse mal. Então, não é castigo, mas é uma lição e um guia, né? Eu falei daquela vez que, a semana passada, parece, ou retrasado, que a música diz assim, olha, um dos trechos da letra, né, dessa música diz assim, quem bate não lembra, quem apanha não esquece. Então, quando você cria a causa, você bate, você não lembra. Mas quando você passa pelo efeito, você aí agora, né? Então, esse efeito não é sofrimento, mas é despertamento, é consciência do mal que praticou e que não vai mais fazer isso. Tá certo assim? Então, vamos ver. A energia cinética, a primeira, né? Antes apenas instintiva, ela mantém, né, a instintividade. Transforma-se em força consciente de movimento. Ela já passou pelo mineral, vegetal, animal, passou pelos planos do reino nominal, todos os planos, já está no plano crístico, né? No plano crístico. Nós estamos estudando aqui o plano crístico, tá certo? O impulso de crescer, aprender e buscar a verdade, né? Esse movimento consciente. O chakra umbilical, que antes registrava apenas sensações do corpo, começa a sintonizar-se com o cardíaco, a vontade, o amor. Então, o que é que acontece? Como a gente sente o chakra umbilical, né?
ele torna real as sensações e prazeres. Quando ele está ligado ao plexo cardíaco, as sensações e prazeres do amor, da fraternidade, da caridade, do altruísmo, da empatia, então vão se tornando reais para a gente vai tomando conhecimento, vai sentindo realmente o que são essas vibrações. Não fazer por acaso, não, eu estou fazendo uma caridade, mas sem saber qual é a causa, a origem. Está entendendo assim? Então, fazendo o homem sentir não apenas os prazeres da matéria, mas também a vibração do amor, da compaixão, do altruísmo, tornam reais para a gente agora, né? Essa ligação, tá certo? É nesse ponto que nasce o sentimento de fraternidade. O reconhecimento de que todos os seres compartilham da mesma centelha divina. Todos nós temos o mesmo princípio, Deus. Tá certo? No subplano médio, o homem constrói civilizações, já no plano médio, a consciência dele, a inteligência. Ele já pode atuar como, né, os estudos que tem aí da ciência, da tecnologia, ele já está mais afeito a isso, ele já tem sensibilidade para isso, ele já entende isso, né? Então o homem constrói civilizações, desenvolve ciências e artes, aperfeiçoa a linguagem, né? E começa a compreender as leis da natureza e não mais as leis materiais às quais nós estamos escravizados. Escravizados. Não estou dizendo para deixar de cumprir, não, porque não vai preso, né? Do jeito que está, vai todo mundo preso. Tá certo? Quer dizer, a prisão não é a prisão do corpo físico, né? Porque se você tem a liberdade de consciência, você não está naquela prisão. Seu corpo está, mas você não. Tá certo? Então você está onde você quer. Não é verdade assim? Compreende? Então não tenha medo. Mas sua ciência ainda é parcial. Total só quando chega em Deus. Porque observa os efeitos sem conhecer plenamente as causas, né? É isso que a gente está fazendo ainda, né? Nós estamos, e nem estamos no sétimo plano, quando a gente chegar lá, veja bem, a gente já pode ir buscando agora. Se hoje houver só no sétimo plano, a gente está no quinto, está no sexto, não tem importância não. Jesus Cristo não foi sétimo grau aqui, há 2000 anos atrás, não importa não, viu? Você pode antecipar sua jornada evolutiva, querendo, né? Buscando as causas, né? Se você conhece as causas, você acelera o centro de força e você evolui mais rapidamente. Ainda busca, né? Isso é interessante, né? Fora, a gente busca lá fora na natureza, o que está dentro de nós. Tá vendo? Tudo está dentro de nós, o que está fora é para a gente identificar com aquilo que está dentro de nós, né? E se identifica, desperta dentro de nós. O curso é para isso, né? Esse curso é para cada um, né, que está estudando ele sentir isso, aquela verdade que está sendo dita aí. Você se identificar com a verdade idêntica que você tem, então desperta em você essa vibração que estava latente, ela desperta, ela passa a atuar, a agir, né? A energia cinética, né? Que é a corrente de onda de vida. Então essa vibração, que é a vibração, ela não é que ela esteja ali parada, ela está vibrando, mas a vibração dela está ali em contingência e potência, mas está ali, né? Quando se identifica uma coisa que está do lado de fora, né? Como está estudando aqui, com dentro dela, aí dá o movimento da vida, o movimento vivificador dessa energia, então ela passa a atuar. Então, nesta atuação vai formando a nossa consciência, né? A nossa evolução, tá certo? Ainda se perde em seus próprios raciocínios. Olha a intuição que eu falei,
né? Tá vendo? Acreditando que a razão é o fim, quando ela é apenas um instrumento, né? Não é ela que mostra de onde surgem as coisas, né? As leis, né? A razão. À medida que progride, poxa, suas vibrações se elevam e ele se aproxima do plano superior, onde a ciência e a espiritualidade se fundem em perfeita harmonia. Esse plano superior já é o, né, uma paradigma, né? Nesse nível, a mente humana se abre à inspiração divina, quer dizer, está mais ligada ao espírito, né? Já está em sintonia, quase que, né, no nosso nível, né? No nível da nossa consciência, no nível da nossa vibração. Né? E o homem reconhece que toda lei física é expressão de uma lei espiritual. Nós somos leis, nós somos energias, nós temos esses movimentos, sentimentos, tudo está em nós, só precisa despertar. E esse despertamento é através das encarnações e através da identificação do que vai chegando para nós. O conhecimento deixa de ser apenas intelectual, tá vendo? E torna-se sabedoria viva, iluminada pelo amor e pelo entendimento da unidade universal que é Deus. Então ele deixa de ser intelectual, né? E passa a ser. Então eu digo assim, olha, o conhecimento, né, sem sentimento não é sabedoria. Tá vendo? O conhecimento sem sentimento não é sabedoria. Você pode ser uma pessoa letrada, um palestrante extraordinário, conhece todos os assuntos, fala de tudo com clareza, mas não sente nada daquilo, aquilo é superficial. Se ele fala de dentro dele, o que está dentro dele, e não no intelectual, no intelecto, né? na mente dele, na parte superficial, certo? Não é na energia única, né? Na vibração única, tá certo? A vibração única está aqui no intelecto, tá? São distintos, né? Então, quando você desperta aquilo dentro de você, é a sua sabedoria, tá certo? Então, isso jamais você vai perder, porque aquilo que estava latente despertou em você, a sua vibração, você evoluiu. Isso vai agora formar o que nós estamos em formação, que é espírito. Nosso centro de força vai ser um espírito amanhã, os centros de força do corpo físico vão ser um espírito amanhã, depois de amanhã, já que é um plano atrás, tá certo? Se você tem sabedoria, é de dentro de você. Se você tem apenas conhecimento intelectual, é de fora de você. Você pode ter uma profissão em que você decorou tudo, fala tudo, mas nada daquilo está saindo de dentro de você. Quando você para de atuar, com algum tempo, você esquece, que está na memória, né? A memória dela, né? Então ele vem iluminado pelo amor e o entendimento da unidade universal. No subplano superior, eu vou fazer o seguinte, que é muito extenso, né? E a gente já passou algum tempo. Eu vou deixar para estudar o subplano superior amanhã, ou amanhã quer dizer na próxima quinta-feira, não é? É porque eu tô já querendo uma velocidade. Vou levar uma semana em 12 horas, né, para isso, né? Tá certo? Então, o subplano superior, quando a gente vai entrar nele, né? Então, nós vamos estudar na semana que vem, tá certo? Então, aí nós vamos ver assim, o homem, tá? Ah, não, eu vou deixar. Eu pensei que tinha mais coisa, mas não. Eu vou terminar logo. Desculpem.
Eu pensei que ainda tinha mais coisas que a gente vai falando, mas é o oitavo plano, o oitavo corpo, né? No plano superior, o homem já não busca dominar a natureza. A gente agora está querendo dominar a natureza, né? Quebra a cara toda hora. Mas nos integrarmos a ela, né? O nosso chakra coronário, que é a inteligência, plenamente ativo, quer dizer, a consciência já está. O nosso coronário já está totalmente descondensado. E essa vibração está em sintonia com uma vibração idêntica do espírito. Tá certo? No plano da matéria, nós atingimos a perfeição. Tá bem assim? Certo? Já está plenamente ativo, quer dizer, já descondensou totalmente. Qual é a vibração dele agora? Estamos em sintonia com o espírito. Aí torna-se ele, tá vendo, o canal de comunicação direta com os planos superiores da consciência, o espírito ou o universo. Tá certo? O espírito e o universo. Ele não está ligado ao universo através da pineal, né? Mas ele já tem vibração. Quando ele vibra com o espírito, está vibrando com o universo. Nesse mesmo nível, nesse mesmo plano, né? Nessa mesma dimensão, tá certo? Então nós já temos esse conhecimento dessa dimensão, né? Aí torna-se o canal de comunicação direta com os planos superiores da consciência. O ser compreende que a energia que move o universo é a mesma que impulsiona o seu interior, né? Nós somos essas mesmas energias, nós somos essas mesmas leis do universo, quer dizer que nós somos o universo em miniatura, né? E que o verdadeiro poder não está em transformar o mundo aí fora, mas transformando a nós mesmos, tá? Então, o homem agora elevado é o fruto maduro da espiral evolutiva. Chegamos a Paranirvana, com o grau de Cristo, atingimos a perfeição no grau de Cristo, né? Então a gente vai partir para um novo plano, é isso que ele diz aqui. Então o homem agora elevado é o fruto maduro da espiral evolutiva. A energia cinética que o animava com impulsos de vida torna-se luz de sabedoria pela caminhada, né? Ele se converte em cooperador consciente da criação. Os Cristos, né? São os Cristos aí. Agente da harmonia cósmica, transmissor do amor divino, nós já estamos em contato, né? Já vencemos, né? Como Jesus Cristo disse, né? Na última encarnação, quando ele desencarnou, ele disse: eu venci o mundo, né? Ele conseguiu, desde o mineral até o mar paranirvânico, ele conseguiu chegar ao mar paranirvânico, que é o grau de Cristo, e atingir a perfeição no mar paranirvânico. Então, ele não tem mais necessidade nenhuma de estar no corpo físico, na matéria, tá certo? Então, ele se converte em cooperador consciente da criação, agente da harmonia cósmica, transmissor do amor divino. Nesse ponto, o ciclo hominal, quer dizer, encarnar, se completa e o espírito prepara-se agora, os nossos centros de força. O espírito que nos guiou, ele vai ascender lá para Deus. E os nossos centros de força vão passar para o Kamaloka, tá certo? E o espírito prepara-se para ascender aos planos supra-humanos, né? Onde a consciência se expande para além da forma e do tempo, participando da obra eterna do Criador. Ele já se integra ao Criador, que é Deus, tá certo? Então meditem sobre isso que nós estudamos, né? Somos nós, viu? Tudo o que fazemos somos nós. A gente não aprende nada, a gente desperta. Né? O que está do lado de fora
Todas as experiências que a gente passa ou adquire é para despertar em nós, não é para a gente gravar isso, dizer, não, eu já passei por essa experiência. Se está despertado em você, você não vai esquecer, você sabe o que é, né? Então, busquemos sempre a causa, a origem, como o curso pede, né? A origem, a natureza e o mecanismo de tudo, né? Qualquer sentimento nosso tem uma origem, tem um mecanismo, né? De qualquer jeito, né? E tem uma natureza, né? A natureza é a energia, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.